do processo da Constituição, Carlos Henrique Gomes da Silva, Zé Lavanda, a professora Rosane Maria Rocha Carvalho, com o dedo externo, com o dedo interno, Ana Pagara Constantino, e o delegado Ramon Leonel Henrique Filho, na comissão do legislativo. Fico muito feliz de estar aqui entre eles, orientando, duplamente orientando. Você é a terceira parte do Conselho Público. E toda a orientação do que é o gosto vai, também tem o gosto. Não, você faz, você conhece. Enfim, aqui não agradeço muito isso. Eu acho que as relações acadêmicas não são somente acadêmicas, são afetivas também. Sim, porque acho que a nossa condição humana, agradeço a presença da família, dos alunos e, muito especialmente, do nosso professor Marinho. Aqui está. Dito isso, o estudante terá cerca de 30 minutos para fazer a sua apresentação, isso que corresponde à primeira etapa desse processo de hoje, que é de perfil de dissertação. Boa sorte. Obrigada. Bom dia a todos, banca, minha família, amigos. Realmente, o que a Helena Vânia fala sobre a questão científica, a academia, a ciência, entre aspas, é uma coisa relativamente fria, mas quem faz a ciência somos nós humanos, né? E por sermos humanos não temos como não estar em contato com o outro, trocar com o outro, e acho que essa é a função da ciência, essa é a nossa vamos dizer assim, maneira de ser, de existir. Eu, particularmente, tive muita sorte, mas ela foi privilegiada pela apresentação que tive, primeiramente, no primeiro momento da Helena Vânia. É o primeiro ano de mestrado do Miguel. Não pretendia. Quase que, não tem mais, eu praticamente olhei mais doutorado. É um privilégio. Foi uma aceitação que eu acho que você considera privilégio, mas eu achei que isso vale a pena contar. E é fundamental, né? E aí tem desagradecimento, conhecimento, maravilha, né? As orientações de maravilha, isso é essencial. E aí entra a professora Rosane, né? A Diana, a gente se conheceu lá na disciplina que eu fiz, tudo a ver, é isso que eu estou trabalhando. E aí eu convidei. Eu considero uma polêmica. Sim, é isso mesmo. Professora Nailton foi também, são aqueles amigos que estudam no nosso caminho. Foi ele que falou assim: faça. Você não deve fazer nada disso nas várias conversas. Faça. E aqui é o resultado desse trabalho aí. Foram 2 anos, mas ele tem um pouco mais de tempo, né? A gente tem pensão dele há 3 ou 4 anos. E agradecer ao programa que recebeu, apoiou o projeto, a ideia, e recebeu muito bem, e deu as condições de prosseguir. Né? Foram fundamentais. Eu, particularmente, não tenho eu disse que problemas existem, isso é da posição, se fosse um seria no seria. E aí também o professor Wilson, fantástico, ideias que a gente pôde trocar em um dos momentos que a gente conseguiu conversar foram fundamentais. O professor Borges,
todos os outros, não vou lembrar o nome, mas nos trocar e realizar a generosidade de todos, mas acho que agora começar. Bom, esse projeto que a gente estruturou mudou o título, né? Começou com o título e agora está com o outro, que é o que está mais próximo daquilo que a gente pretendeu, né, dar início. Isso é o início. Não posso esquecer. Agradecer o Museu Nacional de Belas Artes. As pessoas que lá estão. Foram eles que também fizeram parte dessa construção. O Estado Novo, de 1965, e a política de aquisição de acervo do Museu Nacional de Belas Artes. Isso faz parte, ele está vinculado à linha 2, da Museologia Patrimônio Integral do Desenvolvimento, a orientadora, a doutora Helena Pinheiro. A gente dividiu a dissertação, a qualificação, esse sumário estava de uma forma, com a orientação, com as conversas que nós tivemos. Ficou mais claro, para mim ficou mais claro o que eu estava querendo fazer, E aí a gente tem nessa sessão, a gente fez uma introdução, a gente busca apontar o que a gente vai fazer, o que nós vamos fazer, os caminhos, o que nos levou a ideia, a pensar esse projeto, a pensar essa dissertação. Nessa primeira sessão, a gente trabalhou a política cultural do Estado Novo, de 1745, que é um período. O Estado Novo é um período onde buscou-se, eu acho que eu fiz bastante, buscou-se moldar uma identidade nacional, né? Uma ideia de identidade nacional. Esse é um período que buscou se centralizar, o poder está centralizado, e o Estado vai, vamos dizer assim, ser o norteador do que seria a cultura nacional. Né? E aí eu busco trabalhar isso, a gente busca esses antecedentes da cultura do Estado Novo, que vem desse movimento modernista. São esses modernistas, esses pensadores que estão tentando sair desses estrangeirismos, né? Que vão trabalhar junto com o Estado, não estar no aparelho burocrático do Estado, idealizando o que seria essa cultura nacional. A gente vai trabalhou com esse nascimento desse serviço do patrimônio, né, nacional, que buscou, dentro de uma política de preservação, trabalhar essa cultura, trabalhar esse patrimônio nacionalizado. Aí nós buscamos trabalhar também essas políticas públicas no Brasil, Unifam e branco, né? A gente vai detalhar quais são as políticas voltadas para o Unifam e as atuais políticas implementadas pelo Instituto Brasileiro de Museus e Branco. Na segunda sessão. Isso é uma reunião do Conselho da Universidade. O conselhão é aqui embaixo. Eles têm os conselheiros falam. Então, quando o conselheiro fala algo, você vai ter que falar mais alto. Então, nessa segunda sessão, a gente procurou falar do Museu Nacional de Belas Artes, a sua origem, né? As circunstâncias históricas e políticas de sua fundação. A gente tem a fundação desse museu, né? Vamos dizer assim, a institucionalização do Museu Nacional de Belas Artes em 1937, mas esse museu ele já vem
estudiantes, né? Que herdeiro aí desse processo, desse projeto civilizador da corte portuguesa, do Dom João, que chega em 1808, ele herda a primeira coleção que foi comprada por fazer parte da biblioteca da Academia Imperial de Belas Artes, herda os quadros que vieram com a família real, que vieram com o Dom João, em 1808, ficaram aqui no parte de 1826, que hoje está reunida na coleção Dom João VI. A gente vai tratar dentro dessa sessão esses artistas franceses que chegam para formar essa academia, para trabalhar com professores dessa academia. A gente fala também dessas exposições gerais, que muitas das obras que são compradas no período de 37 a 47 vêm desse Salão Nacional de Belas Artes, né, que é esse, vamos dizer, que é a herdeira dessas exposições gerais. O terceiro bloco que a gente procurou seria onde a gente vai trabalhar esses conceitos. A gente trabalhou com a documentação. Né? A gente trabalhou com a documentação do Museu Nacional de Belas Artes. A reunião desses processos, dos documentos desse processo, dessas propostas de aquisição. E aí a gente foi fundamental falar um pouco do que é essa instituição, o que é a instituição do museu, trabalhar os conceitos de acervos e coleções que são muito próximos, são próximos ao mesmo tempo, são diferentes. Nós tentamos montar isso aqui, e aí trabalhar essa documentação, né, essa documentação museológica, essa informação do museu e essa informação em arte. Isso, esse livro, o Diário da Helena Vânia, para mim foi norteador do que eu queria fazer, que eu tinha, vamos dizer assim, eu estava diante de uma documentação inédita, tá? Fontes primárias que vão contar o histórico, vão contar a história de peças de coleções de obras de arte que foram adquiridas no museu durante 37 a 45. É riquíssimo esse arquivo. E aqui eu trago um fragmento. É aquilo, não está fechado. O trabalho segue. Isso aqui é uma primeira investida, né, vamos dizer assim, nesse baú de tesouro, né, que é o Museu Nacional das Artes, seja da biblioteca ao arquivo permanente, no corpo permanente, ao arquivo histórico, ao local onde a obra de arte tem identidade dentro do museu, que é a seção de registro, foi aí vai ser uma experiência de vivência dentro do museu, passando por todas as sessões, né? A cultura estrangeira que foi no primeiro momento, a cultura brasileira, a escultura, a galeria de montagem, galeria do século XIX. Foi aonde, juntando essas experiências, onde eu pude entender, começar a entender, acho que ainda está um pouco longe, mas começar a entender como funciona, de fato, o museu, né? Como funciona institucionalmente o museu. E era a sessão de registro e controle que a gente tem a chave para todo o acervo. Né? E trabalhar com essa documentação desse período, reunindo todas as informações que estavam, fazem parte da história do museu, fazem parte da história das obras das cores que a gente período, foi assim fundamental, foi rico e deixa eu repetir, como uma fonte inesgotável para outros trabalhos que com certeza virão a partir dessa primeira iniciativa. Né? Na quarta sessão, a gente é um trabalho propriamente dito, né? É onde acho que estava mais
sou hoje eu menos preocupado com o meu orientador, e é exatamente na análise documental e descritiva das coisas. Né? Por que eu estava ali e sou? Que a minha cabeça funcionou aí. Né? A gente traz no primeiro momento essa análise documental, a gente vai tratar essas histórias, dessas fontes, que não, como eu disse, o museu institucionalmente nasce em 37, mas ele vem diante. E aí foi importante passar essa história. Por quê? Para a gente entender o Museu Nacional de Belas Artes, a gente tem que ir ao Museu Nacional, trabalhar os arquivos do Museu Nacional. Para entender o Museu Nacional de Belas Artes, a gente tem que ir à Escola de Belas Artes. Né? E aqui eu tentei fazer isso. E vou trazer o livro de entrada, né, que é também uma fonte primária, mas eu a trato de uma fonte secundária, porque eu trato a documentação como minha fonte primária. E aí vou tratar o livro de entrada como minha fonte secundária, mas um não está separado do outro. Né? É aqui que nós temos o registro, o nascimento dessas obras dentro do Museu Nacional de Belas Artes. Tá? Esse livro vai até 1968, é riquíssimo. Eu só vou até 45. Né? Mas a gente vai de 68 depois até 70, alguma coisa, entre outros. Né? Nós temos que inventar e o atual de registro. E aí nós vamos detalhar, dentro dessa sessão também, essas propostas de aquisição. Seria a abertura do processo. Como se dá a abertura do processo? Né? Primeiro você tem a proposta, né? A pessoa que quer vender a obra de arte no Museu Nacional de Belas Artes. E aí eu tentei entender como é que funcionava. Eu estava conversando ontem com o seu filho ao museu, né? Para participar as pessoas e da defesa, agradecer, fazer. A gente tem que. É a integração. E conversando com a Cláudia, que hoje está coordenando essa parte do registro de obras de arte, juntamente com a Cláudia Rocha. Cláudia Rocha, museóloga comprometida com a causa da museologia profissional, e tive a oportunidade de trabalhar e aprender. E a gente conversando ontem, parece que você, no primeiro momento, tem uma organização muito grande de toda essa documentação que chega ao Museu Nacional de Arte, que está no Museu Nacional de Arte. Isso vai até a década de 60. Depois da década de 70, 80, 90, você já tem uma fragmentação disso tudo. Né? Muitos desses processos, eu tenho certeza, que muitas das informações e documentos que fazem parte desse processo, vão contar a história dessas obras de arte que foram contadas nesse período, nos períodos posteriores, estão em determinados lugares, estão no arquivo do museu e precisam ser explorados. E a gente está pensando futuramente, trabalho, um projeto para a gente tocar isso, fazer essa reunião desse trabalho, que é o mais pequeno que a gente tem que frisar também, que é o mais importante. Os profissionais que estão ali são profissionais. Né? Nós temos o banco de dados do lado que a gente trabalha, acho que é lá em cima, ali na parte da documentação antropológica. É um trabalho coletivo fantástico. Fantástico. É um esforço concentrado de todas as pessoas que ali estiverem, as pessoas que ali ainda estão. Né? No momento eu penso no Gilson Gerente, que é o seria o idealizador. 1-2, isso tem uma obra coletiva, né? 1-2 ele Helena Ferreira, sim. Simba, exatamente. Isso.
Esse trabalho eu tive a oportunidade, no meu primeiro contato com os relações de artes, foi trabalhar assim, eu achei que eu não entendia porque eu achei que era fantástico. Como é que eu vou te falar? Nesse esforço concentrado de trabalhar essas informações que estão dispersas, vamos dizer que 70%, eu estou errado ali, 70% das informações está lá. 60%. Tá? Ok. Então, vou trabalhar assim. É um inverso muito grande. Né? Eu diria que Certo. Sim, sim. Certo. Um exemplo foi esse trabalho que nós fizemos na galeria de montagem. No caso do teu trabalho e a tua chamada para te auxiliar nesse processo. Que é exatamente onde eu tive a oportunidade de entender essa inserção dessas informações e a extensão dessas informações, a reunião disso tudo, para você representar a obra de arte que está no Museu Nacional de Belas Artes e está representado no banco do Donato. Seria, e é trabalhado para mim, por mim, como uma fonte, também uma fonte secundária. Ainda não primeiros mais. Mas são poucos. Na sessão 5, a gente buscou trabalhar, analisar, né? A gente analisou, buscou discutir esses resultados desses processos de aquisição. Vocês foram nossas considerações finais, não conclusões, por isso. A gente fecha na análise, a gente tem ideia, não é deixar e deixar. Fecha. A proposta, né, foi verificar verificar as diretrizes e procedimentos norteados da produção das obras de arte, passaram a fazer parte do patrimônio artístico e cultural do Nacional de Belas Artes, do Rio de Janeiro, a partir da análise dos processos de compra dessas obras enviadas aos processos das obras de arte criadas ao museu entre 37 e 45 ao nosso corte. Por pequeno, mais rico. Né? Estado Novo. Essa ideia de nacionalidade em termos de e aí a justificativa, né? Ao propormos investigar a formação do patrimônio artístico e cultural do Museu Nacional de Belas Artes, instituição criada uma vez transformações socioculturais, com a incumbência de abrigar, proteger, conservar e divulgar as obras de arte sob sua guarda, tornando-se ele próprio objeto patrimonial, intencionamos contribuir para a compreensão da formação do acervo artístico das mais importantes instituições museológicas do Brasil. E surge um momento que o Estado brasileiro concentrava-se na formulação de políticas no campo cultural. Aí nossas questões, né? Levantamos aí, mas foi fantástico esse trabalho. Nossa! Eu pegava, lendo a documentação, viajava, falava sozinho, ouvia vozes. Gente, era algo, eu estava tão concentrado que, nossa. Mas aí nós fomos ao longo do trabalho, né? São mais solteiros. Eu era a pessoa que estava ali, né? Chato, né? Sou perturbado, acho que sim. Na verdade, você não Eu estava aqui, concentrado. Então, as nossas questões, né? Foram 3. Como se deu a formação do acervo instituído na Instituição de Belas Artes? Quais foram os critérios de seleção das obras de arte? E qual a importância da política de aquisição para a instituição museológica criada no ambiente histórico do Estado Novo? A metodologia, né?
aí eu vou dizer que eu me baseei em cima, na minha experiência, trabalhando no projeto. Eu estava na universidade com a professora Maria Beatriz Souza, que é uma especialista em iconografia, sacra, onde eu aprendi muita coisa. Também trabalhei com bases de dados, Axis, para poder organizar as informações. Eu preciso desse programa para organizar as informações. Fiz o mesmo procedimento com a documentação, e aí, se vocês me permitirem, se tiver tempo, só mostrar um pouquinho que eu falo do. Você passa 2 anos trabalhando. Né? Pode. Como é que eu faço para diminuir a tela? Eu quero disponibilizar essa tela. Clica do lado fora que esse grão sai. Agora você quer clicar aqui embaixo, peraí. Deixa eu trocar de óculos. Você quer sair desse slide? Diminuir e minimizar. Agora tem que ter um réu, porque ele está aparecendo aqui. Vem cá, vídeo. Fiquei com medo de apertar. Eu digo, vai lá, você desconcerta toda a apresentação dele. E aí, esse aqui foi o banco de dados que nós lembrar. Isso aqui é o resultado. Tá? Isso aqui. Isso aqui é o resultado da reunião das informações dentro do banco de dados. Eu pensei o banco de dados, eu pensei o banco de dados a partir da leitura que eu estava fazendo 2 documentos, 2 processos. O que eu queria? Eu queria os processos. Então, eu abri uma barra, campos, onde eu trabalho o número dos processos, quem é o proponente e quais as obras que foram compradas, que foram ofertadas à compra, melhor, que foram propostas à venda no Museu Nacional de Belas Artes. E aí eu vou trabalhar a documentação, quantos documentos eu tenho dentro desse processo, e vou descrever brevemente, que eu tinha que fazer esse processamento de mais de 2.000 documentos, sintetizar e deixar próximo daquilo. Se eu quero uma informação, eu vou buscar essa informação. Eu quero a primeira informação, eu vou buscar essa informação lá. Foi por isso que quando a orientação foi me orientada, Helena Fama, quando eu começo as primeiras conversas, quando eu chego na disciplina, começo a ouvir as primeiras ideias, gente, isso aqui que eu estou fazendo, isso aqui que eu estou trabalhando. Então, aí eu tenho a descrição do documento, bem resumido, os passos do diretor em relação às aquisições da obra, transcrição do livro, o que está lá no livro, como é que trabalhar essa informação do livro. Aí tem a obra que foi comprada, tem o outro título da época, porque tem uma coisa muito importante, muitas das obras mudam e a informação não foi posta para esse presente. E aí você, nesse movimento, você perde a informação, você simplesmente perde o histórico, o contexto que a obra foi distribuída. E aí eu tenho o autor, Pode até pensar que são 2 obras diferentes. Exatamente. 3-4 vezes para o estágio e é exclusivo de certeza. É ótimo. Foi a leitura dela que me ajudou a caminhar no acervo. Então aí o autor trago o registro da obra no momento, quando ela está. Melhor, esse é o registro dela no museu atual. E aqui essa parte de diagnóstico é o que eu, na época, diagnostiquei para passar para as sessões, para as curadorias. Olha, essa obra de arte, um exemplo.
não vai dar que isso aqui muda. E aí, como eu estou posicionando um tipo de coisa, ele não se identifica essa outra coisa. Né? Mas um exemplo, um exemplo diagnóstico. Eu tenho uma obra que está com a titulação X, e aí eu identifico que essa obra ela teve uma primeira titulação, e aí não consta que ela foi comprada na época X. Aí eu digo, aumentar, lá entrou, número de inventário, tinha até o número de inventário no lugar ali, número de inventário e tal, corresponde à obra que hoje se intitula, que é a obra que hoje, que é essa daqui, se intitula futebol, mas na época era jogo, né? Favor, aí tipo, como é que é? Corrigir informação no donado. Esse foi o meu trabalho dentro do museu. Isso, atualizar essa informação no donado. Isso aqui só foi a título de ilustração. Eu queria mostrar como é que era a folha, mas vai dar trabalho. Eu não consegui. Então tá, então as questões foram essa, a metodologia foi esse banco de dados que eu precisava armazenar e organizar informações nesse acervo documental para transformá-la em objeto, meu objeto, trabalhar cientificamente. Aí tá, os meus objetivos foram gerar, identificar as diretrizes políticas gerar construção parceiro dos anos organizados no Estado Novo, e os específicos, né, identificar as principais políticas públicas para instituições criadas no Estado Novo, analisar o conjunto documental dos processos de execução das obras de arte criadas no museu, a fim de verificar a existência das diretrizes internas ou orientação institucional para a tomada de decisão na compra de obras das obras de arte do Estado para o museu, verificar se houve no conjunto das políticas formuladas pelo Estado Novo, implícita ou explicitamente, o programa que orientasse as aquisições para a recém-criada instituição de interesse nacional de Belas Artes. Essas políticas implícitas, eu percebi que elas estão implícitas, elas não estão claras, mas elas estão implícitas. Por exemplo, na primeira aquisição, no primeiro registro que nós temos lá, ou nas primeiras propostas que vai ter mais à frente, o que nós tivemos foi, o que nós observamos foi, privilegiou-se de fato essa arte nacional, essa arte de arte, privilegiou-se obras de artistas nacionais. Tanto que essas obras vêm do Salão Nacional de Belas Artes, né, de artistas que são oriundos do Salão Nacional de Belas Artes, que estão ali. Isso, tem todo esse processo. E ali, no caso, eram obras de arte que estavam expostas ali naquele momento, e aí a comissão, que num primeiro dado momento, quando é criado o museu, está lá dito, que vai pelo ministro da Educação e Saúde, que em momento oportuno é de se criar uma comissão de arte, uma comissão nacional, uma comissão para analisar as compras ou as obras de arte que irão fazer parte do Museu Nacional de Belas Artes. Isso não acontece no primeiro momento, isso vai acontecer, se não me engano, na década de 50. Então, institucionalmente falando, mas o diretor do museu, ele tem a liberdade, ele tem a autoridade para escolher isso, a autoridade para nomear pessoas especializadas na análise dessas propostas. Né? Isso fica claro quando você lê a documentação. Isso está, eu digo, é implícito. Mas você não tem isso de fato escrito. Né? Daquilo que a gente fala em alguns momentos, eu tenho que recorrer à documentação do museu, tenho que recorrer a informações de fora do museu para dizer, não é assim. Um exemplo que é o que a gente está conversando na quarta-feira, né? Nesses momentos que eu apareço lá, eu tive que fazer uso
ou me servir de uma documentação fantástica do Mário Barata, do saudoso Mário Barata, né? Professor, museólogo, historiador da arte, fundador do livro, de um trabalho que ele faz, na época que ele era, na década de 50, ele era o conservador do Museu do Infante, né? Logicamente do Museu Nacional de Belas Artes, e ele é convocado para opinar não, mas para avaliar uma proposta que foi para o museu de cerca de 30 obras do período colonial no Peru. E aí e nos daram o mercado, desculpa colocar, mas não daram o mercado. Eu disse isso aí, eu gostei falso. Não, e o Mário Barata, o professor Mário Barata, porque a gente fica íntimo, né? Eu li esse documento 4 vezes, quando eu peguei. Isso. E ele diz isso. Ele faz análise, diz a qualidade das obras, algumas de baixa qualidade, uma de excelente qualidade, mas quando ele abre o parênteses, eu disse assim, esse homem não tinha internet. Não. Ele tinha o conhecimento, ele botou. E aí eu falei, não, eu tenho que trazer esse documento para a dissertação para tentar explicar, para explicar como é que se processava a análise dessas propostas. O museólogo é sério, né? É sério, como o museólogo é sério, é verdade. Ele era formado em biologia. E ele dizia isso, lembra? O tio quando disse uma palestra, eu sou museólogo. Nossa, isso. E aí, pela riqueza de detalhes, né, desse trabalho, seja bem-vindo. Pela riqueza de detalhes desse trabalho, eu falei, fugiu, mas eu tenho que dizer, porque eu quero falar que há um rigor nas escolhas. Não são feitas, a escolha não é feita aleatoriamente. Né? Como parece, num dado momento parece. E aí eu vou recorrer, e aí também foi fantástico, as informações, né? Na verdade, as aulas que eu tive durante esse período aí do mestrado, né? Por quê? Por exemplo, nós temos um período, eu já estou entrando, mas vou falar eu já estou entrando, mas 38 e 42. 38 foi um maior volume de propostas de arte do museu, e também, se não me engano, só vendo um quadro, que eu já esqueci, o maior adquirido na década de 30, finalzinho da década de 30. 39 inicia-se a guerra, 42 é onde nós temos o maior volume de propostas enviadas ao museu. E ao mesmo tempo é onde a gente tem o maior volume também de propostas indeferidas. E aí eu vou entrar no rigor para você analisar essas propostas, a documentação dessas obras de arte. Aquilo que Mário Barata fez, falta documento. Porque aí a gente tem um período que você está vendo na Europa, né, essa expropriação, né, de museus particulares, que são diversas. E aí, quer dizer, o mercado brasileiro, vamos dizer assim, estaria aberto para, né, mas os museólogos, os conservadores estavam atentos, o Estado estava atento para as possibilidades de você comprar obras de arte roubadas, e aí hoje nós teríamos um problema que seria ter que devolver. E aí entra a importância de você trabalhar a documentação do museu. É estratégico. De repente, não sei, pode dar medo, pode trazer alguma coisa que não se quer, mas tem que ser trabalhado. Né? E aí você tem que ajustar aí. Então tá, é a política cultural do Estado Novo, né? De Estado Novo, período de mudança no campo político, econômico e social.
E nesse período que a gente observa a institucionalização da cultura, a formação de política voltada para o campo, a função unificadora da ordem política e social, os fundamentos centrais do projeto teológico legitimador do regime. A política cultural torna-se instrumento de um dos principais meios de divulgação do discurso oficial de nação, transformando o Estado no porta-voz da nacionalidade brasileira e da sua cultura. O Estado assume a função de reorganizador da esfera política, econômica e sociocultural na transformação. Aí vão entrar esses intelectuais, né, do movimento cultural modernista, lá que se inicia, mas acho que tem como marco 1922, a Semana de Arte Moderna de São Paulo, que irão atuar nesse corpo burocrático estatal na fundação do ideário de nação estadounidense. São esses modernistas, o atuais na organização do campo da cultura, exercendo um papel político de mediadores entre o Estado e a sociedade. Essa seria, em meu entender, a função do pensamento dos modernistas, dessas pessoas, desses intelectuais que estão junto ao Estado, trabalhando essa ideia de cultura, de nacionalidade. Nossa nacionalidade é múltipla, nossa cultura é multicultural. Sei lá, a gente tenta uma definição, mas acho que é uma coisa bem complexa. E aí nós temos aí o Serviço Patrimônio Histórico Nacional que nasce em 2007, exatamente no período onde houve uma das condições para a fundação e consolidação de práticas de produção do patrimônio histórico e artístico nacional, momento de demarco das agências da noção de patrimônio nacional como parte integrante do processo de formação do Estado de transformação, patrimônio trabalhado pelo viés antropológico, né? E aí nós teríamos que desmembrar o que é patrimônio, né? Tentar entender essa categoria de pensamento, como disse o nosso amigo José Reginaldo, né? E aí, qual a finalidade de qualquer análise de interesse de campo da regulação é criar, né, no decreto 378, o Serviço Patrimônio Histórico Artístico Nacional, juntamente com o Museu Nacional de Belas Artes. A criação de órgãos do Serviço Patrimônio Histórico Nacional reforça a atitude da organização da memória nacional. Esse Serviço de Proteção Histórica Artística Nacional era responsável por salvaguardar as riquezas históricas do país, com a função de identificar, restaurar, preservar o tempo dos monumentos da arte nacional. A Museu Nacional de Belas Artes, criado em 1937, atualmente tem cerca de 70 mil obras, não tem mais. 25, mas aí está, desculpa, juntando esse acervo bibliográfico, artístico e fotográfico. Isso, muito obrigado. O patrimônio artístico do Museu Nacional de Belas Artes é formado a partir das coleções da Academia Imperial de Belas Artes e da Escola Nacional de Belas Artes. E aí vamos a Academia Imperial de Belas Artes herdeira dos quadros comemorados por Dom João, em 1816, que é a coleção de Everton atual, e das obras de arte da Casa Real Portuguesa, que é a coleção Dom João VI, que veio para a corte em 1808, ficou aqui em 1821 e foi reunida em 1843 para constituir a Pinacoteca da Academia. Em 1880 e 1890, a Academia passa a escola, né? Que a gente tem em 89, que é a Proclamação da República, e aí vai formar o grupo inicial do acervo do Museu Nacional de Belas Artes. E aí temos os conceitos de diferenciar, acervo, coleção, acervo, bens culturais de caráter material, modo e imóvel, que compõe o conteúdo documental de determinado museu, poder estar ou não cadastrado na instituição. É um conjunto de objetos e documentos que corresponde ao interesse e objetivo de preservação, pesquisa, comunicação de museu. A coleção é a definição descritiva, trata-se do conjunto de objetos naturais, artificiais e reunidos por pessoas ou instituições que perderam seu valor de uso. Eu estou trabalhando com acervo. E aí, em termos museológicos, baseiam-se, esses dois conceitos baseiam-se na conceituação do Cristóvão Lumian,
Acervo seria o conjunto de objetos ou obras e coleção do conjunto de objetos semióticos, mediadores entre o mundo visível e o não visível. Perder seu valor de uso. Mas que isso aí vai contar uma história, vários. Aí nós temos as nossas fontes de pesquisa, né? Nossa fonte primária, nossa fonte secundária. A primária, o tipo que é primária, seriam os processos de aquisição de obras de arte. Nos anos 30 nós tivemos 30, 80, nos anos 40 nós tivemos 206, e eu deixei aqui 203. Fantástico. Eu olhei isso umas 10 vezes. E passou. É irritante. Ali. Tudo bem. Aí o livro de obras de arte, volume 1, de 37 a 68, e as nossas fontes secundárias são os catálogos da EMA, o livro de inventário 1, o livro de registro 1, Donato 3.0, e ainda tem o livro que nós levantamos, de 1924, onde constam as obras de arte que estavam na escola antes de 37. Ele começa, ele é aberto em 24 e vai até 36. Ali você tem listado todas as obras que estavam, as obras dos quadros, em especial, que estavam nos Museu de Belas Artes. Além desse, o livro de inventário, porque eles são posteriores ao que eu estou trabalhando. Posteriores, né? Posteriores. Esse aqui, eu trato esse catálogo de obras na escola, também como secundário, porque é anterior. Aí eu trabalhei com os primários só no período. Porque o inventário vai recorrer aos livros. Porque o inventário vai recorrer a esse livro de entrada. Já é uma segunda mão. Isso. Não. O que acontece? Nós temos o livro de entrada, de 37 a 68, e o outro vai de 68 a 70 e alguma coisa. Não estou lembrando agora. Mas os livros de inventário foram estudados. Esse livro de inventário foi uma solicitação do governo federal para que se levantasse todas as obras de arte que pertenciam ao Tesouro Nacional. Aí nós temos no primeiro movimento 40 a 41, 44, 48 a 55. É um livro de inventário. Levantou-se todas as obras, aí você tem algumas informações que não chegam aos pés dos livros de entrada. Porque o livro de registro é um livro de entrada aqui, que é um livro que é novo, né? Interessante, o olhar dele da história. A história tem uma definição primária, a geografia você vai explicar uma definição Sim. Olha, cada mensagem Sim. como você utiliza o seu trabalho. E uma das grandes dificuldades que eu tive. Eu fiquei impressionada com a massa documental que você trabalha com isso. Mas uma das grandes dificuldades que eu encontrei foi, e aí entra. A documentação do registro primeiro, depois de primário. Tipo. Mais calma, né? Sim. Tá. Aí entraria a definição de fonte primária. A definição primária. Para mim é primário. Não, donato. Só primário. Perfeito. O primeiro passo da documentação é Na sua dinâmica, ela é segunda. Certo. Perfeito. É interessante a gente ver na hora como é boa a apresentação quando a pessoa faz bem o que está fazendo. Mas uma das minhas angústias
algo interessante, que aí entra a Bíblia, nos nossos diálogos na sala, né, nas aulas, era a minha dificuldade de desprender desse historiador. Para entrar nesse espaço que o amigo apontou, e aí trabalhar essa definição que a Ana acaba de apontar. Né? O que eu precisava desprender, a Raquel também é uma das pessoas, gente, eu não consigo. Tem seria um dos pontos para. Mas é só agora, nesse diálogo, a gente começa a perceber para onde a gente pode caminhar. Né? Então tá, vou lá, e aí eu apresento esse livro que a gente não é achar, ele estava lá. Né? A gente até conversou sobre isso. Estava lá. Mas precisava de alguém para trazê-lo à tona. Né? Vamos dizer assim. Esse é o catálogo de obra de arte da Escola Nacional de Belas Artes, 2436, né? Traga a capa, a folha de rosto, está dizendo por que é o artigo X que solicita a abertura desse livro. E aí eu aponto, mostro nessa primeira página, trago essa primeira página para mostrar como é que ele está. São sempre as obras listadas aqui. E a última obra, se eu não me engano, é uma obra lá do primeiro diretor do museu. Eu falo aí em algum momento. Né? Aí temos o livro de entrada, essa é o livro. Ele tem o nome, livro de entrada. Aí traga a contracapa e também como é que é distribuído. Todas as informações, o detalhamento da informação. Tá? Observações. Eu me baseio aqui para fazer a base de dados. Eu fazer a base de dados. Isso. E ali você tem a entrada, o processo, a data, o título, o autor, a procedência, né? De onde veio, o preço aquisitivo, quanto foi comprado, aqui na PNL dos réis, né? A gente vai aprender isso. E aí as observações que são feitas, né? A gente tem que recorrer. Aí temos aqui os processos de aquisição, né? A análise dos dados. A gente resumiu. Mas isso é Helena Vânia. A clareza da leitura. Eu estou com um calhamaço de informação. Num dado momento eu não tenho a menor ideia como é que eu vou trabalhar essa informação. Faz assim. Fica claro, né? E aí quando eu fiz assim clareou. Aí eu falei, caramba, como é que eu vou? Mas tudo bem. E aí nós temos aí nessa primeira tabela a visão geral dos processos de aquisição, né, que vai de 37 a 39. E aí nós temos 80 processos enviados nesse período, onde 27 foram deferidos, 38 é o maior volume, mas também é o maior volume de deferidos. São 5 obras adquiridas nesse período. Começa-se uma crise. A gente vai fazer a leitura que começa uma crise econômica, né? Vamos dizer assim. Isso vai até 42, se eu não me engano. Aí aqui nós temos o segundo, 40, 45, 206, e não 203, onde 72 foram deferidos, com volume também, o período é bem maior, 134 deferidos. Aonde nós temos em 42 o maior volume e o maior volume de obras adquiridas. Processos deferidos, mas temos o maior volume de obras adquiridas dentro dos processos indeferidos. Por exemplo, tem processos conforme, por exemplo, esse foi analisado por mais barato, na década anterior, eu não vou lembrar do período, processo oferecendo 20, 30 obras, volume grande, e aí tem verba, não tem verba,
E aí valor, né, a qualidade das obras, a análise dos especialistas. E aí tem que ser todo um processo, estando no período de guerra, estando naquele período de atenção essas obras que a gente põe. E é interessante que a maioria das obras que são oferecidas durante os componentes são brasileiros. Poucos são os estrangeiros. Assim, não fica claro. Houve obras definidas, foram Processos. processos foram definidos, como apareceram 82 no mesmo ano. O processo volume. foi definido o processo tinha várias obras. Isso. Lógico. Não, porque num dado momento, a gente perde mesmo a gente perde essa noção. Mas aí você tem, por exemplo, quando lá no apêndice você pegar um processo, você vai ter um volume muito grande para um processo. Vai ter um volume muito grande. Isso. Aí nós temos aí a visão geral das obras de arte distribuídas por procedência, né? Privilégio para a arte brasileira, nos dois períodos. Tá? No primeiro período, no segundo período nós já temos um volume maior de obras estrangeiras, mas aí entra a questão de quantas obras vêm no processo, né? Mas no geral, a maior é brasileira, é a arte brasileira. Aí aqui, e aí quem ajudou a distribuir esse quadro assim, que eu já fiz uma coisa muito mais complicada, foi a leitura lá, né? E ela, graças a Deus, por que você não faz assim? Mas eu fico esperando no quadro, você tem apoio aí toda hora tá falando dela, e agora no quadro você vai parar. Isso. Aí assim eu distribuí dessa maneira, abri, né? Onde eu trago 37, quantas obras brasileiras, quantas pinturas vieram, quantas pinturas foram compradas em 37, certo? De arte brasileira. Foram 13, 28, 3, 19, 13. Aí 40, 10 brasileiras. Sempre brasileira está numa elevação maior, uma quantidade maior que a estrangeira, né? Aí eu boto aqui, que eu com certeza eu esquecer. Sim, mas aí aqui olha esse volume aqui de ó. Esse aqui do F, que é o de. Medalhas. Isso, medalhas do número. Porque são menores, porque menor. Crítica foi no período. Foi no período. Ué, isso não comenta essas crianças. Responsabilidade. Sessões especiais. Eu tive minha avó, eu herdei de minha avó uma anel de crítica, que é a Ilha de Sabá Santuário. É um trabalho técnico interessante. E aí tá, é a pintura que sobressai em todas as edições. Até 37 a 45. E aí nossas considerações finais, né?